Shalom, meus amados preciosos irmãos. Eu venho aqui gravar esse vídeo. Deixa eu tirar esse fone aqui, que eu não tô usando. Venho gravar esse vídeo aqui para contar um testemunho de uma visão que eu tive nessa madrugada dessa noite, né? Hoje é dia 2º, né, do mês de fevereiro de 2020. Madrugada de hoje, eu tive um sono profético, uma visão. Preciso contar algo para os amados a respeito do que vi nessa visão, né? E logo vai estar aqui compartilhando também a palavra de Deus diretamente da tela para você acompanhar também. Eu estava na direção na rua muito bem conhecida nessa cidade de Goiás, da qual eu moro. Eu sou da cidade de Goiás, né? Mas eu nasci na cidade de São Paulo. Eu sou paulista, né? Então eu moro aqui atualmente aqui no Goiás. Então é o seguinte, o sono começou assim. Eu estava na direção de uma rua que eu conheço, uma rua que é o lugar onde eu trabalhava antes, numa loja de salgado. Vocês andando na rua normalmente, como o dia de hoje, né? Vocês andando na rua normal. E de repente, quando, amado precioso irmão, eu vi uma direção muito inesperado. Aconteceu algo sobrenatural que eu podia ver com a própria visão. Nessa visão, tá o céu. Porque quando você olha para frente, você vê o céu. Você vê ali, né? É algo aberto, assim, bem aberto. Onde aparece a nuvem, o céu, tudo bonitinho, tudo azul. E mais impressionante que quando eu olhei para aquela direção, onde estava aberto, olhando para cima, apareceu uma nuvem super profética. E essa nuvem não era uma nuvem normal. Era uma nuvem transformada em algo como se fosse um sinal. Um sinal que naquele momento eu consegui algo acontecendo como se fosse um sinal. Porque numa visão como essa, a gente entende que é um sinal também. Quando eu vi aquela nuvem, amado, eu vi algo parecido como um navio. Quando eu estava olhando para aquilo. Porque eu podia ver o detalhe. E era pequeno, era muito gigante, que parecia que cobria ali aquele céu, né? Mas ele é muito bem parecido com um navio. Quando eu olhei para aquilo, eu olhei para cima dele, porque a parte de baixo você entende que aquilo parece um navio, um barco, né? Quando eu olhei para a parte de cima, eu olhei uma cidadania. Não era parede de tijolo, não. Era tudo branco como uma nuvem. Nuvem, totalmente nuvem. Aí eu olhava para aquilo, amado. Eu podia ver uma haste, é como se fosse uma haste, um detalhe, é muito lindo de se ver.
uma cidadania. E eu começava a olhar aquilo, a própria voz falava na minha mente, entendimento. Aquilo era uma cidadania da Nova Jerusalém. Porque eu conseguia ver cada detalhe. Enquanto eu olhava aquilo, algo falava na minha mente. Algo falava comigo dizendo, você tá vendo isso? Aquilo ali não é o navio. Você vai começar a entender que aquilo é a água. Porque eu demorei para começar a discernir naquele momento que eu estava vendo ali naquela visão, dentro da... Depois eu entendi que aquilo não era um navio, era uma arca de Noé. É um significativo muito profético, uma arca de Noé. Porque a arca de Noé, ele tem na parte de baixo que quando ele vai despejar na água. A parte de baixo ele fica despejando na água. Então por isso que eu entendi como fosse um navio. Mas depois daquele momento que eu estava ali, admirando ali, muito assustador, porque era muito gigante, não dava nem para descrever porque que era daquele tamanho. Mas eu comecei a entender que algo estava ali acontecendo, como se fosse buscando, como se fosse entrar ali onde estava a nuvem. E eu comecei a olhar para aquilo, eu via tudo branco, não era nada de ouro, nada de parede, nada de madeira, nada disso. Era tudo nuvem, era tudo como se fosse uma cidadania. Mas era tudo branco, tudo branco. Quando eu fiquei olhando para aquilo, uma voz que falava na minha mente, que ali naquele discernimento que ali estava acontecendo naquela visão, eu comecei a interpretar que aquilo era significativo sobre arrebatamento da igreja. De alto para cima, ele significa algo positivo. Porque quando você olha para algo para baixo, ele já é significativo e coisa negativo. Você pode ver que tudo que você recebe de uma visão, de um sonho sobre alto, é coisa boa, mas quando é sobre baixo, é coisa ruim. É coisa que muitas pessoas tiveram. Me sentia um pouco de preocupação, porque tentando entender o que estava acontecendo. Quando não estava ali, não é diretamente o que eu estava vendo, não era diretamente que eu estava conseguindo entender o que eu estava entendendo, entendeu? Do que eu estava ali enxergando. Era muito profundo, muito sobrenatural. Uma nuvem aparecendo transformada na arca de Noé, e dentro dela tinha um monte de cidades. Era muita coisa que não dava para contar. Era uma arca dessa, cheia de casa, cheia de porta. Minha casa não era uma casa normal, como de telhado, como a parede que a gente já costuma de ver aqui nessa terra. Era totalmente como se fosse um castelo. Era como se fosse um castelo. Mas era muito assustador porque eu entendia muito bem que eu estava vendo uma cidadania da Nova Jerusalém. Que está vindo, né? A nova cidade santa. A nova cidade. Eu via ali naquela direção, eu podia ver com a minha própria visão os animais. Eu podia ver os aves. E nessa visão, né, eu não podia ver os animais, os aves, andando naquela direção.
Mas parecia um pouco que ele estava andando, mas não andava assim normal, mas ele andava muito devagar, talvez não era uma forma de eu conseguir enxergar que ele estava. Essa água parecia que tinha assim, água movimentando, porque a nuvem ela movimenta, você sabe, né? Vocês sabem disso, que a nuvem ela movimenta. Então ela movimentou também. Mas ela perguntava quanto tempo queria demorar para chegar na Guma ali, naquela direção, se chegasse mais perto. Porque quando eu comecei lá, ela não estava indo embora para frente, ela estava começando a vir, ou seja, aparecendo. E depois desse sono ali, dessa visão, acabou. E depois eu te acordei ali, demorei para lembrar dessa visão, depois dessa madrugada. E depois eu lembrei disso, comecei a interpretar. O próprio Espírito Santo me deu ensinou essa visão significativa. O significativo dela. A nuvem, ela representa a vinda de Jesus. Onde ele vai aparecer nas nuvens, nos ares, para que todos seremos transformados em glória e seremos levados para o céu, né? Ele encontrar com o Senhor nos ares, está escrito lá na Bíblia. E a arca de Noé, que como Jesus diz, que na vinda dos filhos do homem, e ali naquele momento, muitos comiam, bebiam, casavam, e davam que você. E quando ele entrou na arca, muitos não perceberam, e do livro eles vieram, sabe? Do livro eles vieram. Então, e cidadania, que é o significado da Nova Jerusalém, a cidade santa, a qual Deus prometeu. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, lá no João capítulo 14, né? João capítulo 14. Então a nuvem, quando ele fala que Jesus iria aparecer nas nuvens para encontrar os fiéis, esses são santos, ali naquela palavra também ele declara a vinda do milenar, reino milenar, aonde ele vai reinar. Representa ali depois do juízo do trono branco, depois do juízo final. Porque a nova Jerusalém, a cidade santa, novo céu e nova terra, ela vai descer, sabe, do céu para baixo. Ela vai descer, essa cidade vai ser transformada em outra cidade, totalmente mudada, totalmente. Eu até mencionei naquele momento que eu estava ali, que eu tive essa visão aí, e eu entendi essa profecia. É uma profecia, é um aviso, é um alerta, é um sinal que o Senhor está dando para cada um dos. Tocando no meu coração, que era a minha preparação. A arca do Noé, que significa preparado, que significa que eles se vêm entrar no arrebatamento. A arca do Noé são somente aqueles que estão se preparando para a entrada no céu, entrada no arrebatamento. Porque a água do Noé só entra os preparados. Não vai entrar aquele que está desapercebido. Não vai entrar. É por isso que eu entendi claramente o que significava dessa visão sobre a nuvem e fica na Bíblia declara que lá fala bastante dos animais, porque os animais também estão lá no livro do Apocalipse, que reina com Deus, né? Ele está ali com Deus. Ele está adorando o santo, ele está adorando a Deus, os animais também adoram a Deus. É totalmente inesquecível.
Então eu queria dizer para os amados que vocês entenderam essa visão, que vocês compartilhem esse vídeo. Mas é muito importante vocês agora saberem que o meu filho está vindo. Então agora eu vou passar uma para vocês acompanhar. Eu quero encontrar aqui no Gênesis capítulo 6. Eu vou passar vários versículos para vocês entenderem qual é o significado disso. Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui uma tela. Aqui, ó. Aqui no versículo 6. Não, versículo 6 não, velho. Daqui para baixo mesmo. É versículo 5 é que vai começar aqui de 14. Não, aqui é 13 mesmo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eu que os desfarei com a terra. Ou seja, fazer para si uma arca da madeira de garfo, fará compartimento na água e betumará por dentro e por fora com betume. Então essa água aqui que Deus está pedindo para Noé fazer é para que estava vindo sobre a terra. Porque quando o delírio vier, não se salvar ao qual aquele que tiver entrado na água. Então aqui tá aqui, fará a arca das maçanelas, o covado, acabará a gentima, e a porta da arca porá baixo, segundo e terceiro. Tinha que fazer terceiro andar no barco, entendeu? A água mesmo, é uma representante que é chamada água. Porque eu que trago um dilúvio, próprio Deus falando aqui. Eu que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer em que há espírito de vida, debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Você entendeu por que Deus ele chama de carne? Porque a humanidade ela está apegada na coisa carnal. Porque Deus não chama seus filhos desobedientes de carne. Ele chama de santo, de obediente, de justo. Porque quando santidade, quando a gente não tem uma vida de santidade, a gente não é considerado como filho e nem santo. Nós somos considerados como povo da carne, de Adão caído ali do Gênesis, no começo. Tem por isso que Deus considera isso como povo da carne, porque o povo praticou mais desejo carnal, em vez de buscar a preparação da vida. Então, amado, o dilúvio ele veio no momento quando muito estava enquanto Noé estava investindo o sacrifício de trabalhar para construir aquela arca, enquanto os outros estavam divertindo, desejo e prazer da carne. E Noé construindo a arca, sacrificando para agradar a Deus e segundo o seu espírito. Entendeu? Então, por isso que essa visão representa os preparadores que vão entrar. Somente os preparadores, porque quando você fala preparadores,
que significa que eles vão se preparar ainda. Mas quando já é preparado, que significa que já tem pronto. Ou seja, já viveram em santidade, obedeceram, fizeram a vontade de Deus até aquele dia chegar. Então isso se chama preparado. E outra parte da Bíblia Sagrada que eu preciso compartilhar é Mateus 24. Ele citou a palavra do tempo de Noé, que será já também assim, desse jeito. A vinda do Filho do Homem, que será ali naquele momento no tempo de Noé. Né? Ele vai aparecer de repente, o Noé e sua família estavam lá dentro da água, enquanto o povo estava divertindo, investindo em seus prazeres canais, até que o delírio de água, ou seja, a inundação gigantesca. Que nós vamos entender aqui também sobre o que Jesus está falando aqui. Vigiar, aqui no 42, vigiar de vir e vosso Senhor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, que significando que não deixaria isso acontecer, de ser pego de surpresa. E nós temos os nossos pais, nossos profetas que estão pregando sobre a vinda do Messias, de Jesus. Então esse já é um dos sinais que Jesus já está nos alertando para nós nos preparar. Então o que é construir a água, que significa se preparar em santidade, de ser obediente, tendo temor a Deus, e viver numa vida separada do mundo, para que ela venha construir, investir em uma vida de azeite do Espírito Santo, para que você seja revestido, preparado, principalmente fazendo evangelismo, que faz obedecer a Deus também. Porque ninguém vai entrar na eternidade sem obra. Eu também que todos nós precisamos saber o que é que primeiro significa que Jesus, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, morreu naquela cruz para nos perdoar. Mas quando te fala pela graça, que significa que ele está se dando presente. Presente de justiça, presente de mudança, presente de perdão, presente de nova vida. É uma graça mais gratuita que Deus nos deu para nós. Agora a salvação, ela só depende da hora que fizemos aqui nessa terra. Porque todos nós seremos julgados de acordo com o que nós fizemos nessa terra. Como fala? Nós vamos entrar no dia do juízo final e todos nós seremos julgados de acordo com o que nós fizemos aqui nessa terra. Então os salvos serão salvos pela graça do Senhor por causa das obras que foram feitas. Que muitos teólogos não entendem
salvo pela graça sem obra, ou seja, sem fazer nada, sem evangelizar, mas Jesus declarou: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele fala ide a todo mundo, ele não está falando de planeta inteiro, ele está falando de mais próximo onde você está. Todo mundo que está no seu lugar, prega onde está próximo de você. Se você tem mente de alma para evangelizar aqui no Brasil, você não precisa sair daqui para evangelizar lá nos Estados Unidos. Japão. Porque lá tem pastores, nos Estados Unidos tem pastor, tem evangelista. Prestar em cada um deles para que o evangelho chegue ao mundo inteiro, basta a gente tratar daqui primeiro. Ou seja, o crescimento de liderança, mais autoridade que tiver. Porque as autoridades mais superiores, sim, pode sair da nação e ir para outra. Mas a gente como pastor, ou seu pastor auxiliar, como evangelista também, que isso é normal, não quer dizer que o pastor auxiliar que ele é considerado como evangelista também. O pastor já é evangelista, porque a obra do evangelista é evangelizar. Então por isso que nós somos chamados de evangelista, mesmo sendo pastor. Então, amado precioso irmão, o Senhor está pedindo a obediência para fazer a vontade do Senhor. Porque muitos dirão naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome, nós não fizemos de grandes maravilhas, nós não... O que você fez? É pela obediência que você seguiu. Ou seja, e o Senhor, ele está falando da boca dele, e conduzindo a igreja para seguir a ele. E a igreja não seguir, já é mais ignorar o próprio Deus. Entendeu? Já é ignorar o próprio Deus. Nessa aplicação que temos o conhecimento da palavra, a gente evangeliza, a gente diz Jesus, a gente faz isso, faz aquilo, e acha que vamos ser... Não. A gente nem vai ser sábio enquanto a gente não obedecer o comando que Deus coloca. Ou seja, pode tomar o teólogo, pode tomar o pastor experiente, mas nada vai definir que ele será salvo se ele não ouvir esse profeta. Porque tem muitos teólogos iguais dos fariseus e judeus, que são conhecidos, mas não queriam seguir Jesus, não queriam reconhecer Jesus. E a mesma coisa na nossa geração, que nós não estamos reconhecendo os profetas como verdadeiros profetas das nações, que está pregando o evangelho eterno para restaurar a igreja. Então, quando Deus ele envia esse profeta para anunciar a vinda do Messias e para trazer curas às nações também, e também para anunciar o evangelho eterno para a restauração das igrejas, e nós não ouvimos esses profetas que profetizam também as pragas dele. Então, amado, já é ignorar o próprio Deus. Você pode ter conhecimento da palavra, você pode ter vários conhecimentos, você pode ser um pastor que Jesus, você pode ser um homem de oração, mas se você de Deus, que ele comanda você para seguir esse profeta que está falando com as nações, você está ignorando o próprio Deus.
se você não obedecer a própria voz. Vamos acompanhar aqui então o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Primeiro eu quero ler isso daqui no versículo 19, que a palavra é bem clara, que todos nós temos que reconhecer que isso é bem claro. Sejam apagados os vossos pecados. E ele não está falando de uma vez na vida. Nós pecamos todos os dias, amado. Independente do que você fez, não faz, mas o problema não é só você fazer eternamente, até por dentro. O que você anda sentindo, o que você anda pensando, o que você anda falando no pensamento. A única forma de se livrar de todos os pecados. Mas ela não vai te dizer que você... Porque o pecado ele não sai. Porque ele... Ou seja, entra, sai. Por quê? Porque você está na terra. Enquanto você estiver vivendo nessa terra, você vai encontrar pecado na sua vida. Isso não é mentira, é verdade. Você vai encontrar pecado na sua vida. Você pode ser um pastor, você pode ser líder, experiente, você pode ser empregado. Sua vida, você vai ter pecado. Por isso que Jesus disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra, porque, né, você sabe, né? Todos nós pecamos, seja no pensamento, seja falando, seja ouvindo, seja vendo também. Então, não tem como dizer que o pecado ele vai embora. Não tem como. Por quê? Porque às vezes você não tá querendo, você não quer, mas de repente o pecado aparece na sua todos os dias. Ele fala no seu coração todos os dias o pecado. Então, essa palavra ela tem que ser claramente arrependimento todos os dias. Se nós não tiver orado em arrependimento, nós vamos ficar assim. Quer ver? Arrepender e vir que eu te ouvir, para que sejam apagados os vossos pecados. E para que venha assim e tempo de e envia ele, olha, ele está falando de ele. Tá entendendo a palavra? Ele a Jesus Cristo, que já dentro vivo foi pregado. O qual convém que o céu contenha até ao tempo da restauração de tudo, do qual Deus falou pela dos seus santos profetas, com letra S, e desde o princípio. Então todos os profetas que nós teremos, desde o princípio e até o dia de hoje, porque toda geração iria receber profeta, você sabia disso? Toda a geração iria receber profeta. Mas é profeta verdadeiro, não é profeta que atingiu que são profeta, que não sabe nem o que significa profeta. Qual é a missão? Ser pregador e você já tendo a si mesmo achando que já é profeta. Sabe por que todo mundo está chamando você de profeta? Porque você prega a palavra. Cuidado, porque não existe profeta ao qual não tiver revelado por Deus.
Porque o profeta, quando é profeta, ele tem poder para tudo. Ele tem poder para profetizar a praga. A pequena enfermidade que a gente já está acostumado de ver por aí. É uma grande enfermidade que parece impossível a ser curado. Até mesmo a ressurreição dos mortos. Esse profeta recebe esse poder. Esse profeta também, ele pode anunciar o que Deus pode fazer. Dele enviar terremoto, enviar inundações, guerra, tudo isso. Então esse é profeta de qualidade, desde que ele precia os juízos de Deus, ele tem que pregar todo tipo de justiça de Deus. Então por isso, a qual convém que o céu contêineres ao tempo da restauração de tudo, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos. Então todos nós ouviremos dos profetas, não é só o que a gente está vendo aqui na Bíblia, mas também, pessoalmente, nós veremos profeta. Porque ninguém vai entrar na eternidade com Deus sem estar restaurado. E principalmente sem ouvir o profeta. Como saber que nós estamos... Como saber que não é só o pastor que nós ouviremos, mas sim os profetas? É simples. Lembra que a palavra de Deus diz que lá no livro de Lucas, vou até ler aqui com vocês, o livro de Lucas. Livro de Lucas, aqui na 16, não, 17. Deixa eu ver aqui, 17. O 16 é aqui. Aqui, ó. Tá falando de Lázaro e o rico. Você vê que o próprio Deus não chama o rico pelo nome. Ele é... Mas o Deus não reconhece mais o nome dele, reconhece ele como rico. Por quê? Porque ele abraçou a riqueza. Ele não abraçou a santidade, não abraçou o reino de Deus. Ele abraçou a riqueza dele. Por isso que ele é chamado de rico. Então, veja assim, o rico ele fala os olhos, e tendo os enterramentos, eu vi de longe, né? O Abraão, e o Lázaro no seu seio, ou seja, quem tá vendo ali é o rico. E clamando e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro e as pontas dos seus dedos, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa tema. Aí depois Abraão responde assim: disse porém Abraão, e recebeste esse bem e em sua vida, e Lázaro somente male, e agora este é o consolado, atormentado. Então, a recompensa, amado, presta atenção que eu vou te falar aqui. A recompensa, ela vem depois. Então, se você quiser uma vida melhor, busque sacrificar sua vida por Deus. Porque se você quiser buscar seus prazeres temporários, a sua recompensa será na perdição.
Se você está buscando essa riqueza, essas melhoras, e quer viver uma vida de felicidade passageira, temporária, em vez de buscar a preparação do reino de Deus, que é eterno, você achar no inferno. O Lázaro, ele dedicou na pobreza. Na pobreza não é porque temos que ser pobre para poder entrar cá o reino de Deus. Porque tem muitos pobres no inferno também que não buscaram o reino de Deus. Tá entendendo a diferença? Então, por isso que Jesus fala que é muito mais fácil o rico entrar no inferno. É muito mais fácil os ricos entrar no inferno. Porque eles estão apegados na coisa de prazer temporário. Mas aí não vai falar que todos os pobres, que forem pobres, que vai entrar na buscar a justiça de Deus, buscar o reino de Deus. O Lázaro já recebeu o mal. Não tinha nada de bem para ele aqui. E a única solução uma vida melhor para ele era a vida eterna. Que dava para entender que Lázaro já era entendimento ali, ele já sabia que o reino de Deus já estava se aproximando. Veja o que está escrito aqui, ó. E além de tudo isso, ele está posto um grande abismo, olha só. Entre nós, olha só. E vai. De sorte que o que quisessem passar daqui para vai e não poderia. Pode ligar. E não tem pouco de lá passar para cá. Ou seja, nem da onde ele estava e passar para o céu. Porque aonde a pessoa entrou, vai ficar ali. É a mesma coisa que o Lázaro. O Lázaro foi para o seio de Abraão, ele entrou lá, mas não vai poder sair de lá. Agora ele já está lá. Ele vai entrar lá na seio, ele vai ficar na eternidade com Deus. Ali. Só que ele ainda está no tempo de descanso. Porque enquanto o arrebatamento não acontece, todos os mortos que foram. Eles aguardam uma promessa que ainda está vindo ainda. Ou seja, ele tá no paraíso, em lugar de descanso. Eles não estão ainda reinando, ainda. Eles estão aguardando aí do reino milenar. Entendeu? E outra coisa aqui. Pois tem 5 irmãos. Pera aqui, deixa eu ver aqui. Eu não estava lendo isso aqui não. Aqui ó. E disse-lhe rogo-te, pois, ó Pai, o que manda a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhe dar testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Diz profeta, letra S. Ele não quis dizer que lá tem pastor. Ele disse profeta com letra S no final. Se a gente não ouve esses profetas, como é que a gente vai entrar na eternidade com Deus? Ah, mas eu sou pastor. Ah, eu conheço a palavra, eu sou teólogo, já te dei. Evangelizo. Eu vou no presídio, eu vou no hospital. Mas o Senhor está exigindo. Obedeça.
Deus comandou nós para ouvir os profetas, os santos profetas. Mas desde que você encontra um profeta de qualidade, ou seja, profeta que prega a verdade, que não fica envolvido com dinheiro, que não fica querendo prazer, prosperidade, que não fica pregando falsidade, a falso evangelho, que não fica pregando o evangelho doce. O profeta de qualidade, ele prega a verdade, ele prega o evangelho eterno. Você quer saber como encontrar o verdadeiro profeta? É só você encontrar aqui, ó, Dr. Emmanuel. Você viu? A doutora Emmanuel vai dar uma letra para poder dar uma ajuda para você entender como encontrar o verdadeiro profeta que realmente é Deus que está falando. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta do meio de si, de seus irmãos, e como eu, e a ele ouvirei. Então aqui será como Moisés. Conforme tudo que pedisse ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor seu Deus, e não mais verei este grande fogo, para o próprio Senhor está falando aqui, ó. O Senhor me diz: falarem bem naquilo que disseram. E eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, ou seja, na boca de ordenar. Se Deus está pedindo para o profeta profetizar, e mostra, né? Não é só falar, mostra também a visão, antes de avisar. Então ele mostra a visão, como vai acontecer terremoto, inundação, fica vírus, coronavírus, tudo isso foi profetizado pelo profeta que nós já conhecemos, que não é todos que ainda já tem. Aí. E será que qualquer, ele tá falando qualquer, e será que qualquer que não ouvir, tá vendo aqui? E que ele falar no meu nome, ele irá separar, tirar pra fora da colheita. Porque o tempo da colheita são aqueles que têm vindo de profeta. Você sabe disso. Porém, se o profeta tiver a posição de falar alguma palavra no meu nome, e que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar no meu nome de outro Deus, com letra D, de letra minúscula, esse profeta morrerá. O próprio Deus mata com espada que engana, ele tem consequência. Entendeu? E disseram no seu coração, aqui, e te disseram no seu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, o próprio Deus dando uma dica para você fazer uma pergunta própria, para saber como saber se aquela palavra nem veio do Senhor. É que o Senhor vai dar uma explicação para a gente entender. Quando o profeta falar em nome de não te cumprir, você tá vendo? Não te cumprir, não suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta: não tenha temor
dele. Ou seja, não ouve mais, não tema e não obedeça a ele. Porque, tá entendendo? Então, para saber se é verdadeiro profeta está aí anunciando o evangelho eterno, ele estaria vindo anunciando o evangelho eterno, anunciando a profecia dos juízes de Deus, caso não houve arrependimento, porque se não tem arrependimento, o juiz ele vem, você sabe disso. Deus não profetiza Jesus tiver anunciado arrependimento. Tá entendendo? E o profeta que não anunciou arrependimento, que a profecia da anidação de um profeta em falsa, nem são verdadeiros, são falsos. Porque primeiro ele não anunciou arrependimento. Ele tem que anunciar arrependimento antes de liberar os juízes de Deus. Deus não vai falar diretamente com ele sem ele pedir arrependimento. Quando ele vai pregar numa nação para anunciar a vinda do Messias, ele tem que pedir arrependimento a essa nação. E se essa nação não se arrepender, aí sim o castigo. Entendeu agora como que funciona? Como saber que essas palavras vêm de Deus ou não? Você entendeu? Aí você tem que discernir a palavra de Deus. Então vamos de Mateus, né, que Jesus ele fala do tempo de Noé, que nem cheguei a ler tudo. Deixa eu ver aqui. Aqui no versículo 46 é muito importante. Aquele servo que selecionou quando vier a estar fazendo assim. Então é muito importante vocês entenderem essa mensagem aqui sobre bem-aventurado aquele servo que selecionou quando vier a estar fazendo assim. Vai ser pego de surpresa. Arrebatamento vai ser pego de surpresa, um picar de olho. Muito rápido. Ninguém vai perceber nada. Nem a igreja vai perceber. Quem é somente que vai estar percebido é aquele que vai estar se preparando. A diferença de você perceber que ele apareceu, entendeu? Porque não vai dar tempo de perceber. Porque todos serão desapercebidos. E percebidos serão aqueles que estavam se preparando, é diferente. A igreja acontecer. Mas o arrebatamento acontecer. Porque na hora que o arrebatamento acontecer, ninguém vai perceber. Mesmo eu, você, ninguém. E outra coisa que eu queria dizer aqui, que nós estamos transformados no picar de olho. A transformação do corpo glorioso que nós vamos receber, o corpo glorioso será transformado antes de entrar na glória de Deus. Antes de entrar lá, seremos transformados primeiro. Seremos transformados no picar de olho. Então é isso. O livro da livro que eu falei da visão, para encerrar, vou estar encerrando aqui. Ali representa que aqui, ó. E lá a parte de aqui não, é bem aqui, ó. Bem-aventurados aquele que lê e que ouvem as palavras dessa profecia, guardem e a coisa que nelas está escrita, porque o tempo está próximo. João está
Pai seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que... O que significa e que é? Ou seja, o Jesus, ele é o mesmo. Quando ele veio quando ele foi revelado aqui, ele veio para a Terra, ele veio do jeito que ele é na eternidade com o Pai. Do jeito que ele é, ou seja, justo e verdadeiro. E quando ele fala o que era, pra gente lembrar do tempo de passado lá atrás, quando Jesus andou aqui na Terra. Então, o que era, a gente vai entender o que está falando de era. E que também o que há de vir, porque ele vai vir, ele vai aparecer da mesma maneira, porque ele não vai mudar. Jesus não muda esse é o comportamento. A forma de mudar, a forma de ser santo, ser fiel, não muda. Ele é mesmo diante, mesmo de presente e mesmo será eternamente. Então vamos continuar lendo aqui. E da eu quero ver aqui também, aqui embaixo. Eis que, quando ele fala ei com a letra S, ele está falando para o multidão de quem está ouvindo a voz dele. Eis que vem com as nuvens, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Aqui é uma profecia para depois do... Porque no dia do arrebatamento ninguém vai ver. Ninguém vai ver Jesus. Mas depois da grande tribulação de 7 anos, nuvem e todo ele verá, e até mesmo que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, apresenta, prepara arrebatada, ela vai entrar no reino milenar. Então a água de Noé para os preparados de salva, tá, que foram arrebatados. A cidadania é a representante da nova cidade santa, que é a qual eu preparei para todos que venham entrar, para aqueles que venham entrar no arrebatamento. E também, que eu falei, né? Que é a cidade santa que também o reino milenar vai durar 1000 anos. Os santos e sábios vêm reinar com Cristo 1000 anos. Depois desses 1000 anos vai vir o juízo do trono branco para julgar os ímpios. Entende? É para julgar os ímpios. Todo aquele que negar a Cristo, que nem te prepararam, não quiser. E depois desse julgamento final, é que vem a nova cidade santa, a qual está escrito lá no Apocalipse capítulo 19, que representa também a vinda da luta do Gog e Magog, onde o Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Poderoso para combater contra o Cordeiro. Mas a palavra de Deus diz que o Cordeiro vencerá. E aí vem a cidade. Ou seja, não vai haver o mar.
e haverá numa nova terra, uma nova, um novo céu. Então é por isso que eu tive essa visão a respeito dessa nuvem, que tinha até os animais dentro, o sinal, e também a água. Ou seja, a arca está aqui, em cima da arca tem a cidadania, e tudo ele era branco, que é transformado em nuvem. Entendeu? É isso que aconteceu nessa visão. Eu espero que vocês entenderam essa visão, peço perdão pela demora, porque essa explicação tem muita importância. E no próximo vídeo eu vou estar gravando de Daniel 9 para que vocês precisem entender o que está escrito em Daniel 9, porque Jesus citou essa palavra para poder entender qual é o motivo desse sinal de Mateus 24. Nós temos que ler também o Daniel 9 para entender completamente qual é o motivo dessa profecia que tem que se cumprir. Entendeu? No canal de quem colocou esse vídeo, tá? Deixa o like aqui para o meu canal também. Compartilhe para seu familiar, para despertarem ele. E deixe seu comentário que você tenha alguma visão também. Para que nós pudéssemos nos preparar mais e mais para entrar no Rei da Glória. Amém? Shalom de Jesus. E até só.